Livro do Apocalipse. Quero louvar ao Senhor pela vida. Aleluia. Pastor Fábio, sua esposa, sua família. Muito obrigado pelo convite. Está me acompanhando também, querido pastor João Batista, meu pastor, meu sacerdote. Enfim, quero louvar a Deus pela vida de todos, de modo geral e coletivo. Amém. Parabéns por vocês estarem aqui nessa noite. Esse é o fruto da vossa fé. Aleluia. Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 5. Amém? Amém. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Meu Deus! Desocupe suas mãos. Eita, Jesus. E dê uma salva de palmas Meu Deus amado. a esse cordeiro que está aqui presente nessa noite. Amém? Tomar seus assentos, com a Bíblia aberta, pregação expositiva. Se assim você aceitar a recomendação no seu coração, você pode deixar a sua Bíblia aberta, mas está a seu critério, tá bom? Apocalipse capítulo 5 é um dos destaques em dimensões detalhísticas de revelações dentro da galeria das profecias finais, ao qual Deus, por incumbência, infundiu de forma espiritual e revelativa, ou reveladora, na mente, no espírito e na alma do seu amado e querido servo João, que é titulado ou denominado como o apóstolo do amor. Aleluia! E não há estado maior e que nos torne mais sensível a Deus e os seus atributos de revelações, senão o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, a excelência do amor. Isso nos torna saudáveis e totalmente mergulhados na sensibilidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual encontramos toda a plenitude do Pai. João era aquele que se assentava e encostava a cabeça do seu conhecimento, lugar de armazenamento de informações no peito da emanação do amor de Cristo. E eu aprendo uma coisa, que quem é sensível o bastante para se dispor diante dos seus colegas ministeriais nessa noite e se submeter, independente do conhecimento que você tem, só para ter um contato com a manifestação amorosa de Cristo, é o primeiro que recebe a revelação da divindade dele. Nessa noite eu não quero me atentar para a minha posição de episcopado ou de presbitério. Não, eu estou pregando aqui como um ministro, um servo de Deus. Que muitas vezes nós nos atentamos à categoria que é algo de suma importância e relevância diante do Senhor. Isso é indiscutível. Mas muitas vezes olhamos tanto para a característica espiritual de poder que Deus nos carimbou e acabamos deixando de lado a humildade de servo que está no estado de espírito, e acabamos perdendo a sensibilidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mas nessa noite o Senhor te leva a um novo nível de sensibilidade à palavra da revelação. Esse era o João, que encostava a cabeça no peito do seu mestre, independente de estar Pedro, independente de estar o seu irmão Tiago, independente de estar Filipe, independente de estar quaisquer dos outros discípulos. Ele só queria estar mais perto de Jesus. E aos poucos o seu espírito recebia ministrações diretas das batidas do coração do seu mestre. Nós acabamos recebendo a influência de Jesus quando nós passamos a ser independentes dos demais para sermos dependentes do sentimento e da vontade de Cristo, que não está preso, mas está livre, para que nós venhamos conhecer nessa noite. Esse era o João, o pequeno João, o mais novo dos discípulos, posteriormente o mais novo dos apóstolos. João estava na ilha de Pátimo, lugar isolado, lugar onde estava decodificado para os romanos como um lugar de prisioneiros políticos que cometiam crimes políticos, e no caso de João, prisioneiro de alta ameaça para Roma. João é levado para a ilha de Patmos que se encontrava em uma localização no mar Egeu. João é colocado nesse ambiente após ser tentado à morte, mas não conseguiu, porque o propósito de Deus era profeticamente pleno. E quem tem um propósito de Deus, e o propósito não começa no seu coração, mas começa no coração de Deus, vão tentar arrumar meios para te matar, mas o Espírito de Deus vai te preservar em todos os momentos, porque Deus quer te conduzir a ministrações proféticas e reveladoras de sua vontade. Quando João chega na ilha de Patmos, ele vai ter o privilégio de começar a receber revelações liberadas do alto, por meio da elevação do Espírito Santo. Por isso que eu acabei de falar que é o Espírito que nos guia. Jesus falou: porém, quando vier o Espírito que procede do Pai, Ele vos guiará por toda a verdade. Não se preocupe com o que há de falar diante dos maiorais, porque o Espírito que procede do Pai vos dará palavras. Eu creio. João começa a ter uma dimensão nova. João começa a ser transportado da dimensão de baixo para a maior dimensão de cima. Meu Deus. Porque o propósito do Espírito Santo não é te manter na dimensão de baixo, é te colocar na dimensão de cima, onde o Pai é notável, onde é o estado ou o ambiente natural da sua manifestação. João começa a ter a primeira experiência em arrebatamento no capítulo 1. No capítulo 1, João ele vai ter um encontro com Cristo glorificado. Seus olhos eram como chamas de fogo. E ele vai descrevendo detalhisticamente que nós acabamos de entender que João desenhou o ministério sacerdotal de Cristo glorificado. Meu Deus, aleluia. Primeiro contato, Cristo como eterno sacerdote, de forma glorificada. E o comando é: vai às 7 igrejas da Ásia Menor. Vai e leva. Porque esse é o ministério sacerdotal, o ministério da mensagem. Do capítulo 1 até o capítulo 4, ele vai ter uma visão do culto celestial. Capítulo 6 do profeta Isaías, nós vimos observar um modelo de culto desde a eternidade. E o modelo de culto era uma proclamação de santidade. Porque os serafins do capítulo 6, eles dizem: Kadosh, Kadosh, Melechon Haaretz Kadosh, Adonai Tzabot Kadosh.
Santo! 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 Quem? É o Senhor dos exércitos! Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos não paravam de adorar, sustentando as suas notas. E eles proclamavam, e o culto era um culto de proclamação à santidade daquele que estava no trono. No capítulo 5, nós vamos observar que João tem um contato com um culto mais aprimorado e completo. Completo por quê? Porque estava faltando alguma coisa no capítulo 6 para o culto? Não. Porque havia de se manifestar aquilo que não tinha sido manifestado, para que o culto alcançasse um modelo mais extenso. No capítulo 5, João vai ser levado na eternidade. É uma coisa fabulosa e muito elegante. Alguém que pertence ao tempo, conhecendo a eternidade. Detalhe, não é conhecendo a eternidade de acordo com João capítulo 3. É conhecendo a eternidade de acordo com o Salmo 46 e 24. Conhecendo a eternidade por dentro. Porque ver a eternidade por fora é uma coisa. Enxergar a eternidade por dentro é outra coisa totalmente diferente. Enxergar a eternidade por lado de fora é plateia. Enxergar a eternidade por lado de dentro é membros. Meu Deus, aleluia. Tem alguém que é membro da eternidade nessa noite? Conforme você for entendendo a palavra, você vai glorificando. Só para me ter certeza que você não foi embora e fique sozinho. Membro da eternidade, mas ainda conectado na natureza do tempo. João é levado pelo Espírito. O anjo convida João, logicamente, vem para cá. João é levado pelo Espírito de Deus. Porque Paulo falou que o Espírito de Deus, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8 a seguir, é o que penetra as dimensões gigantescas de Deus. E tudo que ele vai encontrando, ele vai absorvendo. E olha só para quem ele revela. Ele não revela para o querubim, ele não revela para o serafim, ele não revela para nenhuma categoria angelical tudo que ele encontra na dimensão de Deus. Ele revela para a igreja, porque Jesus garantiu: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí o Espírito Santo vai vendo o que Deus tem dentro da dimensão dele e vai dizer à igreja. Jesus disse: ele falará tudo quanto ouvir ao meu respeito. Nessa noite, o Espírito Santo, ele quer falar tudo. Ele não quer guardar nada. Ele quer entregar tudo no seu espírito quando ele está ouvindo a respeito de Cristo. Meu Deus. Ouve e fala. Quem tem uma experiência com Cristo de forma profética, não fala o que quer, fala o que ouve a respeito do seu Senhor. Capítulo 5, João é colocado dentro da eternidade. Por quê? Porque existem portas de dimensões que se abrem. E uma porta principal, de acordo com o Evangelho de João, Jesus disse: eu sou a porta. Aleluia. Então João passa pela porta de acesso. João capítulo 14, versículo 6, ele garante que o Pai está nele. E para ter acesso ao Pai, não tem que ir, tem que vir. Eu sou, número 1, o caminho, vai para o templo. Número 2, a verdade, mandamento. Número 3, a vida está aqui, é o Pai. Detalhe, quer acessar tudo isso? Tem uma condição: tem que vir a mim, se quiser ir ao Pai. É como se Jesus estivesse usando um terno e ele dissesse: quer ver o Pai, Felipe? Não conhece ainda? Não conheço não. Tanto tempo eu estou convosco. Olha dentro da dimensão do meu ser que você vai enxergar o Pai. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Olha para Jesus que você vê o Pai. Ele está aqui.
Se rende a Ele nesta noite, na dimensão da plenitude do seu espírito humano, em estado de alma submetida em amor, que você vai ter um encontro com o Pai. Glória a Deus. Eternidade. João, ele é levado, ele não é levado para um monte de Deus. Ele não é levado para o Éden original de Deus, e não de Adão, o original de Deus, celestial. Ele não é levado. João é levado para o ponto mais alto, porque o que Deus quer mostrar a João é de alta afinidade e de primeiro nível celestial, porque se trata da revelação, e a revelação que João precisa acessar não está na boca de um profeta, está na mente de Deus. Quem teve a mente de Deus para o instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Que é o verbo de Deus. Ele é levado até diante do trono. Quando João chega, o culto de Isaías 6 ainda continua. Desde a eternidade, os serafins, seres alfogueados, seres de fogo, não se cansam e são fiéis na reprodução das suas notas. E eles estão lá, santo, santo, santo. Os 24 anciões. Davi pensou que ele tinha inventado os 24 turnos, mas Deus já tinha começado lá em cima. O Espírito inspirou ele a fazer aqui embaixo. Santo, santo, santo. Serafim, o que é isso? Não tem limite. Não, nosso ministério é proclamar a santidade dele. Santo, santo, santo. Não ligue para quem vai olhar para você com a cara feia nessa noite. Se manifeste no seu ministério. Se manifeste de acordo com a tua chamada. Porque o teu ministério é de adoração. O teu ministério é de trono. Aleluia! Quando João chega, o culto de proclamação ainda continua. Mas há uma necessidade na eternidade. E é interessante que quando ele entra na eternidade, ele vai observar detalhes cruciais. E o detalhe que ele observa é um livro, um anjo, um trono e alguém no trono. O detalhe é que esse culto mudou um pouco. Que além de haver uma proclamação de santidade ao Senhor, tinha alguém delegado para expressar a necessidade da eternidade. Um anjo forte, ele é delegado para clamar. Mas clamar a quem? Clamar a toda a eternidade. Tem pessoas que recebem um chamado e fica se escondendo, fica se retendo, fica se detendo, porque não sabe para quem vai clamar. Deus não está me usando especificamente em revelação para ela, entregou a profecia para ele. Deus me mandou clamar, então clama, mesmo sem direção, clama, mesmo sem endereço, profetiza. Aleluia! Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Esse anjo não está clamando especificamente em direção exclusiva a alguém destacado. Eu estou clamando para o pastor Fábio, para a irmã, pastor João Batista. Não. A missão desse anjo forte, que na interpretação significa arcanjo, porque o arcanjo é um anjo forte, em categoria elevada de posição de batalha, mas o general do rei, quando o rei está prestes a chegar numa cidade, eles são enviados na frente para anunciar que o rei está chegando. Então a missão do arcanjo era tornar notável o seu ministério, e tornando notável o seu ministério, logo os anjos iam entender que havia uma necessidade no trono, e a necessidade estava dentro de Deus. Era uma pergunta que não queria calar. Quantas perguntas não quer calar em um culto? E Deus fala para você: vou te usar, vai ser profético,
Mas mesmo que você não entenda e não veja brilhos de aplausos, fique tranquilo, torne notável o seu ministério. E observei na mão daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. O arcanjo está clamando, e Deus não determina o tempo de clamor. Mas da mesma maneira que o arcanjo recebeu a missão de clamar, ele sabia que a dependência do tempo e da interrupção do clamor estava na mesma boca que o delegou para clamar. Enquanto o anjo clamava, alguém estava subindo. Enquanto o arcanjo, porque tinha que ter uma voz estrondosa para alcançar toda a eternidade, você sabe que a eternidade é gigantesca. E o anjo clamando: quem é digno? Quem é digno? Quem é digno? Enquanto o anjo clama, do outro lado da eternidade, fora da eternidade, no tempo passado, alguém estava subindo. É na medida do cumprimento do seu ministério que, mesmo sem você entender, porque você está sozinho ou sozinha na frente, parece que está sozinho, na dependência de alguém para te apoiar. Senhor, eu me encontro sozinho. Mas continue clamando, porque tem alguém se aproximando. Eu creio. Assentado num trono, um livro. Esse livro está referenciado a uma tradição muito antiga. Uma o quê? Uma tradição muito antiga. A tradição, de acordo com Jó capítulo 29, é uma tradição, de acordo com Levíticos 25, que está relacionado à venda de uma propriedade. Quando se vendia-se uma propriedade murada, ou uma casa murada, melhor dizendo, era vendido. E ia-se até o juiz, e diante do juiz era escrito uma escritura. Essa escritura ficava-se na mão daquele que comprou e uma cópia na mão do juiz. E na mão daquele que vendeu ficava um papel que tinha um nome de direito de resgate. Levíticos capítulo 25. Quando alguém vendia uma propriedade, ele tinha até o ano do jubileu para resgatar. Chegando o ano do jubileu e não era resgatada essa propriedade, jubileu significa trazer de volta, a propriedade ficava na mão do posseiro, ou seja, do que a comprou. O pastor vendia uma propriedade, uma casa murada para mim, tinha-se mais ou menos 50 anos, até o ano do jubileu. Se eu não conseguisse comprar dele de volta, ficava na mão dele para sempre. Isso é uma tipologia muito forte da vida daquele que está fora do benefício de Cristo. Alguém que vende a sua alma para Satanás. Por quê? Porque o muro significa o corpo, a casa significa a alma. Quantas pessoas aí fora não já vendeu a sua casa murada para Satanás? Enquanto tem vida no corpo, que é o muro, a alma pode ser resgatada ainda. Porque aquela pessoa que até mesmo não sabe, em vida, ela tem um papel de direito de resgate da sua vida. Meu Deus. Então você pode orar por ela, você pode clamar por ela, para que ela se desperte e diga: eu me vendi, mas eu tenho um direito de resgate. Aleluia. Quando se chegava até o ano do jubileu, antes do ano do jubileu, essa pessoa que vendeu a propriedade, se ela se arrependesse, ela tinha um papel de esperança na mão. E ela ia até o posseiro e dizia: eu me arrependi, eu quero minha propriedade de volta, eu quero minha casa.
eu quero a minha alma, eu quero o meu corpo. Então esse poceiro, ele, por decisão, vendia. Só que é muito drástico, porque o poceiro é injusto. Ele poderia cobrar o preço que ele quisesse. Por isso que Satanás estava à disposição de cobrar o preço que ele quisesse pela humanidade, pelo resgate da humanidade. Estou conectando a mensagem. Por isso que Jesus veio. Porque de acordo com o Salmo 49, versículo 6, ninguém por mérito algum tem condição de redimir a sua alma. Meu Deus, aleluia! Chegando o ano do jubileu, não comprou, fica para sempre. Quanto mais se aproximava do ano do jubileu, mais ia ficando mais barato a propriedade. Quanto mais longe do ano do jubileu, ia ficando estava mais caro. Por quê? Porque era um tempo de proveito que a pessoa tinha na propriedade, de plantar, de colher, de viver, de utilizar da forma que bem entendesse ou quisera. Nós vamos observar que, de acordo com Jó capítulo 29, a posição de Deus é uma posição de juiz, porque Jó fala: quando eu me apresentava à porta da cidade, da entrada, a minha cadeira estava posta para me assentar. Os mais jovens calavam a boca e os mais velhos me davam a palavra. Por quê? Porque Jó era um juiz. Então, desde o período dos patriarcas e dos profetas menores, existia essa tradição da escritura. Essa escritura, de fato, ela era escrita por dentro e por fora. Por dentro ficavam as especificações do proprietário antigo, as leis, as penalidades caso não cumprisse os estatutos. Então era vendido a propriedade. Quando João chega dentro da eternidade, ele identifica isso. Porque quem tem comunhão com a palavra, irmão, não tem muita dificuldade para entender o que Deus está mostrando ou falando, não. Só a galera do Big Brother que não entende. Só a galera da novelinha que não entende. Porque a mente está conectada com o padrão do sistema mundano. E quem está na carne não consegue entender as coisas do Espírito. Mas quem está no Espírito mesmo, numa ilha de exílio, está livre para entender aquilo que Deus vai mostrar ou falar. Aleluia. Tem alguém entendendo a mensagem nessa noite para mim ter certeza? Glória. Eu estou entendendo. Um livro escrito por dentro e por fora. Ou seja, um rolo. A escritura ainda estava na mão do juiz. A escritura que era o resgate, o direito de poder para aquele que nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa e bendita luz, ainda estava na mão do justo juiz. E na mão dele nada pode se perder. Oh, amigo Espírito da verdade, eu estou entendendo esse padrão. Alguém estava sentado no trono e à sua direita um livro. Então, quando era feita a escritura, o livro era enrolado, o rolo era enrolado e era selado com 7 selos e ficava na mão do juiz. E uma outra cópia com um poceiro. Quando Jesus ele vem e ele morre na cruz do Calvário, nós vamos observar que ele diz: Pai, está pago o resgate. Satanás ele cobrou o preço que ele queria e Jesus estava disposto pelo resgate. Por isso que eu e você nós
nós temos a nossa vida presente nessa noite. Nós temos essa casa que é alma, e nós temos um muro de fortaleza que é o nosso corpo, aonde a gente decide quem tem acesso. Quem tem acesso à sua alma nessa noite? Deixa eu ver. Quem é que tem acesso? O Senhor tem acesso à sua alma nessa noite? Há quanto tempo você tem, há tempos atrás, dado acesso a Satanás, a passagem pelo muro? E por que você não se abre nessa noite e dá acesso para ele te tomar na revelação? Da glória. O anjo estava clamando. Havia condições. Se eu não tivesse condições financeiras, que é um dos detalhes, a primeira é a condição financeira, a segunda é o exército. Se eu não tivesse condição financeira para comprar de volta essa propriedade, então eu teria que fazer o que está escrito em Jeremias capítulo 32. Teria que procurar, e quem entende de Bíblia já vai dar glória a Deus, um parente remidor. Ruth, Noemi e Boaz. Um parente remidor. Um parente remidor que tivesse uma boa parte econômica, a parte financeira, que tivesse um exército para comprar a propriedade. E comprando essa propriedade, eu não tenho dinheiro, mas o pastor vai comprar, 50 milhões de reais. E aí vai passar para mim, amém. Meu parente remidor. Era restituído de volta. Mas como nós nunca tivemos condição suficiente para resgate da nossa alma, o nosso parente remidor foi enviado. Jesus. Jesus se apresenta quando Jesus é notado por João como um cordeiro, ele está sendo notado na figura do parente remidor, remissão, mediação, intervenção. Nós vamos observar que esse livro está na mão do Pai, sim ou não? Escrito por Pedro, com sete poderes de selo. Esse anjo não para de clamar porque ele não encontra estatura o suficiente de dignidade na eternidade para alguém abrir o livro, desatar os selos. Por quê? Pergunte por quê? Por quê? Porque para abrir o livro tinha um preço. Aleluia. A gente dá glória a Deus, disputa cargo, disputa quem louva bem, quem prega melhor. E nós esquecemos que nós só estamos aqui porque Ele pagou um preço. Meu Deus, obrigado. Deus Santo, aleluia. Enquanto João está chorando dentro da eternidade, o anjo, ele orienta João: não chores mais. Por quê? Diga por quê bem forte, com raiva do diabo. Por quê? Porque quem pertence à eternidade não conhece choro. E esse sacerdote, que é um dos anjos sacerdotais, entendia que João não estava no estado de eternidade. Ele pertencia ao tempo. E só quem é daqui de baixo tem capacidade de chorar. Jesus falou, quando perguntaram para ele a respeito da mulher que teve os 7 maridos e morreu e vai. Quando chegar na eternidade, quem vai ser seu marido? Senhor Jesus, rapaz, não é assim não. Lá vão ser semelhante aos anjos, adoradores do Pai. Lá não há nem choro, nem pranto. Aleluia. Não chore mais. Ou seja, está chorando sem necessidade. Aqui ninguém conhece choro. Mas enquanto esse diálogo está acontecendo, os portais do Salmo 24 estão se abrindo entre o tempo e a eternidade. Por quê? Porque quando o clamor, a solicitação é lançada, e a pergunta é, e a exclamação é: não foi achado ninguém digno. Aonde? Número 1, no céu. Número 2, na terra. E número 3, debaixo da terra. Lá vai. Número 1, no céu. Por quê? Porque não tinha chegado ainda. Número 2, na terra. Por quê? Porque ele já tinha saído. Número 3, nem debaixo da terra. Por quê? Porque ele já tinha ressuscitado.
eternidade para te acompanhar no movimento da sua eternidade. Lavassuri me dandarabada subidaya manacas. Meu Deus, aleluia. Os anjos não conseguiam perceber, se captar a manifestação dele. Por isso que o arcanjo, que é lento comparado ao nosso Senhor em movimento, diz: não foi achado ninguém. Eu procurei no céu, não encontrei ninguém que tivesse pagado o preço. Procurei na terra ninguém, debaixo da terra ninguém, não estou conseguindo encontrá-lo. É porque ele estava dentro dos portais. Meu Deus! Aleluia! Vão te procurar e não vão te encontrar, de tanto Deus te levar às dimensões da sua presença. A partir de hoje o teu ministério será de alta velocidade, de alta velocidade, de alta velocidade espiritual diante dele. Oh meu Deus do céu, eu vou enlouquecer desse jeito, tanta graça. Aleluia! Enquanto o anjo está dizendo que não encontrou ninguém, os portais estão conversando. Ó portais eternos, levante a vossa cabeça, para que entre quem? Aí o Pai, ele diz: para que entre o Rei da Glória. O que pergunta: quem é o Rei da Glória? Aí o Pai diz: é o meu filho. Ele está subindo aí, ele está vindo em direção à eternidade. E aí os anjos que são os querubins, junto com os portais, vão se abrindo. E Jesus passando, entronizado na manifestação da sua vitória. Não é para qualquer um que os portais se abrem, é só para quem recebe o comando. Quer viver de qualquer jeito, quer que os portais se abram para ter acesso? Tá difícil, viu? A liberação está na boca do Pai. Se Ele mandar os portais se abrir, eles vão se abrir e você vai passar por dimensões experienciais muito maiores. Quem é digno? Olha o nível. Não havia ninguém. Eu chorava muito, porque não entendia. Imagina aquele momento que você está no culto e você chora. Imagina o João estando ali chorando e o clamor. Quem é digno? Meu Deus, esse clamor de quem é digno não para. Cadê o meu Senhor nessa hora? Eu tenho certeza que ele seria qualificado. Quem é digno de abrir o livro? Ah, se eu fosse João, dizia: se o meu Senhor estivesse junto comigo aqui, vocês iam ver o que é dignidade de verdade. A qualificação está com Ele. Você pode ser qualificado nele. Por conta própria não, mas nele você pode ser qualificado. Aleluia. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: esse presbítero sacerdotal é tremendo. Afirmou: não chores, é desnecessário. Por quê? Por que desnecessário? Pergunta por quê, com muita raiva e unção. Porque ele acabou de chegar. E quando ele chega, o teu choro passa, porque ele aplaca todo choro, toda dúvida, todo medo, porque a presença dele é paz e plenitude de satisfação e resposta. Ele chegou, quem? O leão da tribo de Judá. Quem? O que Jacó profetizou sobre o seu filho? Sim, o filho era dele, mas a figura do leão era minha. É o meu filho que é o leão. Glória a Deus. Jacó tinha profetizado sobre o seu filho, que ele seria a referência,
da manifestação do Messias. Nós não somos salvadores, nós somos a referência da manifestação do Salvador. É muito diferente. O ancião, pastor, ele fala: eis aí o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, raiz de Isaías capítulo 11, versículo 5, 6 a seguir. A raiz de Davi, o tronco que vai nascendo. Ele é digno. Ele é digno, ele venceu. Só que quando o ancião, que é o sacerdote, que é o presbítero, que é o anjo também, a característica, meu Deus, que não acaba, ele disse: eis aí o leão. Por quê? Porque o leão é um tipo de Cristo como vingador. Porque isso está escrito, ele é um vingador. Só que ao invés de João ver Cristo como leão, o camarada viu Cristo como cordeiro. Se eu fosse João dizendo: rapaz, eu não sabia que na eternidade tinha mentira não, hein? Primeira vez. É porque quem pertence ao tempo daqui de baixo ainda está vivendo o ministério do cordeiro. E quem está dentro da eternidade está vivendo o ministério do leão, que é o estado de vitória de Cristo. Então não tinha percepção suficiente para enxergar aquilo que o anjo estava enxergando. Porque quem está dentro da eternidade não vê Cristo sofredor, já vê ele vitorioso. Então se o Espírito Santo te revelar Cristo no seu estado de vitória, pelo amor de Deus, faz alguma coisa nessa noite. Aí ele fala: eu olhei, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, ele dá descrições de raiz, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei, o cara ainda foi reparar, reparei no meio do trono dos 4 seres viventes, que são os 4 querubins, e entre os anciões, que são os presbíteros, em pé, um cordeiro que parecia estar morto. Parecia, irmão, não estava morto. Ele ainda estava conectado com a obra de Cristo salvadora, cruz do Calvário. Por quê? Porque quando João é arrebatado, Jesus ressuscitou, Atos capítulo 1, versículo 8, sim ou não? Sim. Diz: recebereis poder quando vier o Espírito Santo, amém. Quando Jesus está subindo na eternidade, após visitar Paulo no futuro, pelo túnel do tempo, ele está subindo na eternidade, anos na frente. João tem essa revelação, no período, aproximando-se do período da sua morte. Só que quando o Espírito Santo pega João embaixo e leva para cima, não leva para a terceira e nem para a segunda dimensão da eternidade, leva para a primeira, porque são 3 dimensões: o era, o é e o será. Isso vai torcer a mente, eu não vou falar mais não. Então João é levado para o passado, porque João está lá na frente, no futuro. Cristo ressuscitou no passado. Então o Espírito Santo pega João aqui e leva lá atrás, aonde Cristo não tinha chegado ainda. Porque só o Espírito Santo faz essas coisas loucas e extraordinárias. Então quem despreza o Espírito Santo fica só buscando dom, irmão, está arrebentado, está sem direção. Mas se você buscar o Espírito Santo e deixar ele te entregar o que é dom de poder, aí sim a administração é plena. Voltou no passado. Ué, meu Senhor não chegou ainda? Já ressuscitou, fez uma promessa de poder, eu vi ele subir, e eu estou na eternidade e ele não chegou ainda. Será que Jesus falhou nas palavras? Quantas vezes o Senhor nos leva, que nos coloca diante de situações que está fora da nossa compreensão ou cálculo humano, e a gente, ao invés de estar à dispensação da compreensão dele, a gente duvida e coloca ele à prova. O caráter moral dele. Passado. Cordeiro. Quando Ruth é redimida, porque Noemi, lembra que tem uma propriedade onde ela morava? Ela lembra: rapaz, não chegou o ano do jubileu ainda não. Ruth, minha filha, pelo amor de Deus, segue essa orientação. Então quando
quando ele vai redimir a Ruth, eles vindo um parente remidor, ele lembra que tem o irmão mais velho, que é o tipo do pai. E o Boaz é o tipo do filho. E diz: meu filho, eu vou ter que te redimir. Eu vou ter que redimir você. Que era o quê? Que era atendê-la com as riquezas para resgate das terras que foram vendidas. E eu já vou finalizar. Há uma remissão. Quando havia uma remissão, o parente remidor, que é Jesus, ele vinha conosco, ou seja, com o antigo dono da propriedade, até diante do juiz, para que fosse reavido a propriedade. Quando o preço era pago e o posseiro não queria entregar a propriedade, esse parente remidor ele tinha que ter um exército para tomar a força, com a manifestação de juízos. Alguém me entende nessa noite? É Apocalipse, a gente está nos últimos dias. Então é melhor começar a entender como funciona a eternidade, senão quando você chega lá você vai ficar perdido. O anjo orientando você enxergar um leão e você enxerga um cordeiro. Então é por isso que quando João vê o cordeiro, ele vê o cordeiro com 7 chifres, que é 7 poderes e autoridade, 7 olhos, que é um símbolo do discernimento completo. Ele vê que o cordeiro tomou a escritura da mão do juiz, e agora ele sabe muito bem que quando Jesus ele sobe para tomar essa escritura, é porque Satanás não quer sair da terra. O posseiro não quer sair da terra. Então o Senhor, o nosso parente remidor, ele falou: quer sair da terra? Não. Então quando Satanás se manifesta na terra, ele está se manifestando como intruso. Pergunte como? Porque está escrito nos Salmos que o Senhor entregou a terra aos filhos dos homens. Então o diabo não tem nada de terra. Então Cristo subiu para a eternidade, pegou a escritura, porque ele já pagou o preço. Ele abre a escritura, porque ele entende o que está escrito. Em cada selo que ele abre, minhas irmãs e irmãos, é um tipo de juízo que é liberado. Por isso que tem taça, após selos, porque o posseiro não quer sair daquilo que o Senhor já pagou o preço, e é dele por direito. Você é dele, nós somos dele. O do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e os moradores que nela há. Tem um posseiro que não quer sair, mas não tem problema não. O nosso parente remidor já começou a desatar os 7 selos. Oh Deus, aleluia. Então esse parente remidor humano, ele vinha com o exército e combatia os exércitos, o exército do posseiro, que combatia o posseiro. Então quando Jesus vier na sua vinda, na sua segunda vinda, por isso que ele falou: e verás o Filho do Homem, isso é para vibrar, e verás o Filho do Homem nas nuvens com a sua glória e os seus santos anjos, que são os seus muitos exércitos. Ele vai abrindo os selos e os juízos vão descendo sobre a terra, e Satanás será bombardeado até ele ser arrancado à força, porque o nosso parente remidor, ele tem direito de abrir o livro, ele já pagou o preço, e para finalizar, ele tem um exército poderoso. Coloque sobre os seus pés. Não dá da basfumi de cama, se você está na primeira dimensão de espírito nessa noite, eu quero te notificar que você vai enxergar o Cordeiro, porque João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Mas
anjo disse: eis aí o leão da tribo de Judá. Em qual dimensão? Feche seus olhos. Em qual dimensão você se encontra nessa noite? Na dimensão do cordeiro ou na dimensão da soberania do leão? Deixa eu matar a basura e me cantar a basura e olha lá. Oh, glória, 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 aleluia. O Espírito de Deus está soprando aqui, ó, soprando, de acordo com João capítulo 3, versículo 3 a seguir, soprando, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai, também é aquele que é nascido do Espírito Santo. Pai Celestial, em nome de Jesus, toma aquele e aquela, Senhor, nessa noite, que está se submetendo em amor, Senhor, na sua definitiva vontade. Leva essa pessoa nessa noite, pega esse profeta nessa hora, toma essa profetisa nesse momento e conduz aonde o coração dela quer te conhecer, na dimensão do cordeiro que tem 7 poderes, ou na dimensão do leão vitorioso, na dimensão do cordeiro que pagou o preço como remidor, ou na dimensão do leão que é o vingador. Oh Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero deixar você adorar nessa hora, essa é uma experiência com a soberania dele nessa noite. Aleluia! Deus de glória! A lavassura me cantará, vassoura e anda lá, Glória, glória, glória.